Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos ao nosso momento de reflexão. Lucas, capítulo número 24 e o versículo de número 14. É um versículo bem pequenininho, que nos diz assim, ó. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Glória para Jesus. Bendito seja o nosso Deus, que tem uma palavra de conforto para a minha e a tua vida nessa manhã. Aqui estavam dois seguidores do Senhor Jesus caminhando para Emaús, uma cidadezinha, um lugarejo próximo a Jerusalém. Ao terceiro dia que Jesus tinha falecido, que tinha acontecido a morte de Jesus. E eles estavam muito preocupados porque o bom mestre tinha lhes deixado. E os dois iam por ali, pelo caminho de Emaús, conversando sobre o que tinha acontecido. Na verdade, eles estavam entre si, fazendo perguntas, porque não estavam entendendo o que havia acontecido com o mestre. Eles estavam também preocupado de como haveria de ser a sua vida ali em Jerusalém, sem Jesus, sem os milagres, sem as coisas que estavam acontecendo maravilhosas, sem o sermão daquele mestre. Eles estavam acostumados, eles amavam ao Senhor Jesus. E a preocupação daqueles dois era muito grande. E eles iam conversando pelo caminho de Emaús, preocupados com o que havia acontecido com Jesus, por que um inocente, um homem bom, um homem que só fazia o bem, estava passando por aquilo, passou por aquilo, por aquela morte de cruz. E naquele diálogo, naquela conversa de preocupação dos discípulos, quem se aproxima deles, no caminho deles, o próprio Jesus. Porque já era o terceiro dia e Jesus já havia ressuscitado. Ele não estava mais morto. Mas os discípulos, tão preocupados entre si, conversando, Jesus se aproxima deles e eles não reconhecem Jesus. Conversam com Jesus, Jesus ali faz perguntas para ele do que está acontecendo e eles olham para si e dizem, ora, não sabe não o que houve? Aconteceu algo assim, 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 o nosso mestre foi morto, uma morte terrível, uma morte de cruz, morreu com ele ladrões, salteadores, mas ele não tinha culpa nenhuma, e eles começaram a explicar ao próprio Jesus, né, o que havia acontecido. E hora nenhuma diante daquela conversa, e Jesus também falava com eles reconheceram Jesus, porque eles estavam tão focados na ausência do mestre, tão focado com os acontecimentos que havia acontecido naquele lugar, que eles não enxergaram e nem reconheceram o mestre. Só mais tarde, quando eles foram repousar, quando eles foram pousar e convidar o mestre para ficar com eles, sem saber que era o mestre, na hora da refeição, é que eles vieram reconhecer que quem estava ali com eles era Jesus. Porque Jesus costumava pegar o pão para repartir entre os discípulos. E foi naquela hora que Jesus pegou o pão, na hora da janta, né? Acredito que teve mais conversa ainda entre eles antes do jantar. E quando eles sentaram ali para comer, que Jesus pegou o pão e partiu e falou algo que já costumava falar, aí eles vieram cair em si. Aí eles começaram a acordar, os olhos se abriram e enxergaram que eles estavam todo o tempo com o mestre do seu lado. E naquele momento, o Senhor Jesus se foi sem que eles percebessem. Sabe por quê? Jesus só queria mostrar para eles que mesmo ele estando morto e ao terceiro dia ter ressuscitado, ele nunca ia deixar aqueles que confiam nele sozinho. Ele quis dizer para aqueles dois homens no caminho de Emaús, ei, todo o tempo, em meio a toda a preocupação, em meio a tudo que está ocorrendo ao teu redor, ao teu derredor, seja lá o que for que esteja acontecendo, não foca os olhos e nem se esquece que eu estou com vocês. Ombro a ombro, lado a lado, passando pelas dificuldades, pela luta, mas não esqueça não, eu estou aqui. É preciso muitas vezes eu e você reconhecer isso no meio da nossa luta.
No meio de tudo que está nos acontecendo, a gente tem que entender, Jesus está conosco. Ele não vai nos deixar só, não. E ainda deixa o Espírito Santo Consolador para nos consolar. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Em meio a todo caos, em meio a toda preocupação que está nos sobrevindo sobre a terra, Ele ainda continua do nosso lado. Assim como Ele estava com aqueles 2 homens no caminho de Emaús, Ele está comigo e Ele está contigo. Ele está aqui e Ele está aí com você. Amém? Um abraço. Deus te abençoe. Conta com Jesus. Ele não nos deixa só. Glória a Deus. Um abraço. Paz de Deus.